Portinari deixou uma palheta das suas cores. Quais seriam as cores de Portinari? Foi aquele quadro, que é apenas uma palheta de cores, né? E essa sala, né, com os pincéis, vai mudando de cor, que vai revelando como essas cores se manifestaram. A partir desse espectro, ele fala, a pintura dele se estabelece. Ou seja, a gente vai falar aqui de um elemento cor, mais tarde a gente vai falar do elemento desenho. Ou seja, existe um pintor que estava com uma sensibilidade cromática muito específica, que deu tons para a sua percepção. Então, estar dentro dessa sala e deixar o tempo passar e você se deixar ajustar os seus olhos ao pulso dessa... sentiram? Dessa transformação, faz você começar a entrar dentro da pintura. Aí você sai dessa sala. E a gente começa pelo bem básico. Deixa eu as pessoas verem. A gente começa pelo bem básico, que é o entendimento de que aquilo que todo pintor normalmente faz, que é pintar paisagem. O que é a paisagem? E ele começa com a paisagem da janela dele, do Lely, normal, né, em todos os aspectos, não surpreende, por isso aqui é a janela do Lely, e logo em seguida se transforma nesse Portinari, que é um Portinari completamente do imaginário, não mais realista, não pintando aquilo que via, mas pintando aquilo que imaginava. A tempestade, né, essa paisagem com jangada no meio da caatinga, ou seja, uma paisagem imaginária. Né? Aqui você consegue ver claramente a transição, né, do olhar para a paisagem olhando para essas duas acepções. Portinari é super famoso pelos seus retratos, né, pelas suas figuras humanas e pelos seus painéis históricos, mas ninguém deu bola para uma coisa que eu acho lindo, que é como ele pintou os animais, a fauna. É realmente emocionante você ver que esse cara que fez isso, né, deu para cada animal um trato muito específico, muito cuidado, com leituras muito de movimento, leituras de especificidade, de personalidade, de realismo ou não, desde a morte andando a cavalo até os cavalos velozes, até essa que é uma obra-prima do Portinari, que pertence à coleção Roberto Marinho, que é, na minha opinião, o nascimento do tropicalismo no Brasil. Essa obra de 1939, dada uns 30 anos antes do movimento tropicalista, mas ele já estava trazendo isso à tona e deixando isso absolutamente pujante, né? E criando uma imagem tropical do Brasil. Essa é uma obra-prima, que é uma das melhores obras da exposição, e é um retrato, sabe, da arara, do macaco, das bananas, das flores, da paisagem com o elemento da fauna. Isso é outra pérola, isso nunca foi exposto. Isso é a maquete de um painel de grande escala que ele fez sobre a imagem da mata. Aí aqui tendo a onça, tendo o jabuti, a paca, a anta, todos os bichos dentro desse painel. Isso é a maquete, esse é o projeto da obra. Então são dessas pérolas que a gente está tentando tirar e mostrar que, muito além de um retratista, ele foi um cara que olhava para o mundo como um todo e inventava o tempo todo. Ou seja, é a mesma pessoa que fez aquilo, que fez isso, que fez isso, que fez isso. Ele ultrapassa e regenera a linguagem o tempo todo. Então, o peru, super personalidade do peru. Manter o ritmo para poder contar toda essa história para vocês. Qual que é o seu quadro preferido aqui na exposição? Qual é o quadro preferido? O seu.
aquela forma da Maria é espetacular. Eu também gosto muito da praça, que é o cartaz da exposição, que é uma obra única, totalmente fora da curva. Mas isso aqui eu adoro, porque tá aí uma coisa que ninguém sabe, né? Pelo menos a maior parte das pessoas não tem prazer, que o Portinari atuou como artista gráfico, né? E ele foi ilustrador e fez os cartazes da região da Boa Vontade no Brasil. Olha isso aqui, Big Brother, tal, sabe? No ar, completamente colocado. É outro artista, gente, mas é o mesmo homem. É outro artista, mas é o mesmo homem. Só está no mesmo corpo. Mas isso aqui não está na previsibilidade nenhuma do que você enxergaria como Portinari, né? E aparece isso aqui, que são ilustrações funcionais sobre bomba, incêndio, bombardeio, etc. Até essa obra, que é uma premonição inacreditável da influência nazista sobre o Brasil. Em 1942, ele pinta uma suástica sangrando sobre o território brasileiro, que era a ameaça real do Brasil se aliar a Hitler, que quase aconteceu, né? Ou seja, aqui tem um comentário político muito latente, que de uma forma muito literal, muito direta, né, que um artista faz num momento histórico da importância que a gente estava falando. Isso é Portinari. E aí, como é que a gente resolve essa equação do que é esse artista? Essa mostra o tempo todo fica te questionando isso. Ou seja, como é possível você sair da mesma cachola, não só tantas ideias, mas tantas técnicas, possibilidades e estilos? Isso é anormal, absolutamente anormal. E aí a gente vem para outra pérola da mostra. Esse é o primeiro quadro que o Portinari foi reconhecido como pintor, o primeiro quadro premiado dele. É o Baile na Roça. Atenção, olhem para o estilo, olhem o que vocês acabaram de ver, olhem o que vocês estão vendo aqui. Esse quadro está fazendo 100 anos esse ano, né? E ele ficou perdido durante anos, né? As pessoas não havia documentação sobre o quadro, mas ninguém sabia aonde estava esse quadro. Esse quadro finalmente foi encontrado, né, num projeto que foi feito junto com a Rede Globo, de se ir atrás, de chamadas, a busca das pessoas para tentar localizar o quadro, e finalmente conseguiram localizar, de 1923, tem 100 anos, e não tem nada a ver com tudo que o Portinari pintou depois disso. Ou seja, se não houvesse um prêmio numa documentação histórica, talvez tivesse sido perdida até a noção de que aquilo era Portinari. Mas tem algumas coisas bem interessantes. Olha essa galera. Mas é uma outra senha, é outra coisa. E aí, vamos fazer aqui um zigue-zague. Ele fazia uma coisa moderna, não fazia uma coisa acadêmica mais, né? Isso aqui é um momento eu estranhava um pouco, mas aos poucos eu fui celebrar essa mulher fantástica, gostando, que é a Maria, a mulher do Portinari, mãe do João Cândido, que foi retratada em vários momentos pelo Portinari, né? E aqui é a voz dela, o depoimento dela gravado com ela no Olimpíada, lembrando episódios que ajudam a você entender que personagem é esse. Então aqui é exatamente o que a gente está tentando fazer. Pegar o acervo do projeto Portinari e transformá-lo numa coisa tangível. Ou seja, eu tenho o retrato, eu tenho o áudio. Tudo que eu preciso fazer é fazer eles se sincronizarem labialmente. Ele dizia, né, que era um homem que tinha saudade de Deus. Ele dizia que ele era um homem que tinha saudade de Deus. Portinari era ateu, lá no íntimo. mas ele tinha saudade de Deus. Essa é a mulher dele dizendo. Inclusive, nos últimos tempos, ele tinha na cabeceira da cama, assim, na cabeceira parede, da cama, na parede, santos. ele tinha os santos. Comunista, ateu, Ele sempre dizia que com saudade de Deus. tinha muita coisa que ele tinha depois. Aceite a complexidade do personagem. Não é raso. Esforço, Isso é a mulher dele falando, não é um depoimento de alguém que dormiu com ele a vida inteira. Ele devia passar adiante.
Alguma coisa ela sabe. Muita coisa. Tem muita coisa de colecionadores de Minas? Tem algumas coisas de colecionadores de Minas, sim. E uma das obras mais importantes é de colecionadores de Minas. Essa sala aqui, uma das razões pelas quais a gente pensa em Portinari é a sua retratação da infância. A infância para Portinari é um motivo um motivo onipresente na obra. Está no Guerra e Paz, está nas cirandas, está em todo lado ele representa a infância. Mas o que eu quis mostrar nessa sala é que olha quantas diferentes leituras de infância dele. E aqui a única obra tridimensional de Portinari, a única cerâmica que ele fez, que também tem o motivo da infância, né? Mas de fato uma obra tridimensional. E aí aparece essas crianças meio Guernica, meio Picasso, né? Aparece aquela ciranda típica da cidade, os balões, né? Essa que já lembra mais um pouco de mulatas, mas toda a coisa cromática, colorida da infância. Esse que é um enterro de uma criança, né? Ou seja, mesmo um tema tão caro a ele como a infância é lido com uma miríade de linguagens. Aí, a gente vem para cá. E a gente tem a chance de montar um quebra-cabeça. O que é isso? Literalmente um quebra-cabeça. A gente tem a chance de chegar aqui e ver em cada um, Jorge Amado, aqui Carlos Drummond de Andrade, Maria Clara Machado, todos eles em depoimentos na voz deles, falando sobre Portinari, sobre a sua relação com cada um. Então, Jorge Amado, Maria Clara Machado, Luiz Carlos Prestes, Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade. E aí cabe a você tentar montar o quebra-cabeça para construir a pintura. Então eu consigo ir descobrindo, ensaios de forma e procurando, e você vai, enquanto isso, ouvindo o texto que está aqui falado pelo próprio Drummond. A mão cresce mais e faz do E aí a gente vai tentar o mundo achar. que queremos. Não é aqui. A mão sabe a cor da cor e com ela veste um nu. Acho que é fácil, A gente tem tempo, Então, a ideia é essa, né? É você ir procurando. Por exemplo, aqui eu já consigo saber que aqui tem coisa. De laranja mágica. Olha lá. Mas no final ele facilita, porque aqui eu só mostro os olhos e a boca. Mas no final do depoimento, ele transforma todo o seu rosto. Uma pintura feita pelo Portinari também. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires ofendidos, e aí a gente vai construindo esse olhar. Entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Diogo e o aroma primeiro. Vai nascendo o personagem. Então é uma atração também que utiliza fortemente o acervo de documentação, né, e dá às pessoas uma capacidade de interatividade com o conteúdo, ao mesmo tempo que elas estão imersas naquilo que é a memória. Ou seja, é um quebra-cabeça, um jogo da memória, uma experiência de contato com cada um deles. E cada um é um, né? Aqui o Antônio Calado, e aí você vai tentando construir. É extremamente divertido fazer isso, porque é um quebra-cabeça à moda antiga, né, de poucas peças, mas que você vai tentando desvendar. Vamos lá. Volta aqui, estou contando as histórias. Aí, João, vamos falar aqui na sala do projeto. Então essa sala, ela é
uma apresentação do projeto Portinari, que é o projeto que o João criou em 1979, né, para documentar a memória do Portinari. Aqui a gente tem o acesso ao portal, tem filmes feitos por mim, pela Carla Camurati, pelo Eduardo Coutinho, sobre o Portinari, sobre o projeto Portinari, todo um clipping de imprensa dos projetos, para você entender como isso alcançou e foi o resultado desse trabalho, mas faz você conseguir entender o alcance desse trabalho, que foi feito pelo João Cândido, que é o pai da criança. Vocês estão vendo aqui um super resumo feito por um gênio que está aqui na nossa frente, de 44 anos de trabalho, de toda uma equipe na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu era professor no departamento de matemática. Eu não falava de Portinari naquela época, né? Mas chegou um momento na minha vida em que eu senti que eu tinha obrigação de fazer isso. E isso está documentado. Se vocês se perguntarem assim, por que o projeto Portinari? A resposta está naquela carta, que é uma carta póstuma que eu escrevi a meu pai quando eu fiz 40 anos, no Dia dos Pais, em que eu falava dessa intenção. Então, repare que tem um retrato meu, eu tinha 20 anos, e tem uma dedicatória assim, para o João, uma abração do pai. Então eu faço a carta e no final da carta eu digo, se esse projeto frutificar, eu poder dizer a você, para o pai, com a abração do João. Então é isso que está aqui. Então é uma sala de referência, é uma sala de pesquisa, é uma sala de imersão das pessoas em buscar um belo exemplo de uma coisa que a gente tem muito rara no Brasil, que é preservação, catalogação e interpretação de memória. Aí vamos mais. João, Já passamos por lá. Teve um momento lindo, teve um momento que ela começou a falar sobre ele ter saudade de Deus. E aí, isso torna o personagem extremamente complexo. Ele é comunista, ateu, com saudade de Deus. Aí ele pintou sarro, se a gente lá fora, no início a gente falou da cor, a gente não pode esquecer do desenhista, né? Ou seja, que o Portinari era um exímio desenhista e aqui é uma amostra de toda a sua capacidade técnica com o desenho, e aí a gente olha o traço do Portinari. Lá a gente viu a cor, aqui a gente vê o traço, e se manifestando cada um de uma forma peculiar. Até essa daqui que é uma pérola. O tipo de a complexidade do desenho. Toda vez que eu faço proposta, eu fico sempre com essa sensação. Como pode ser o mesmo artista? Não é o mesmo artista, é o mesmo homem. São vários artistas. É só o mesmo homem. Mas isso foram fases diferentes? Não! Isso é que é louco. Não são fases. Ele morreu com 59 anos. E tem fases diferentes. Tudo que ele fez, ele fez. Eu estou falando assim, fases, vamos supor, vivendo uma coisa aqui agora. Aí na semana que vem ele volta naquelas outras. É que não tinha cronologia, né? Não era que nem o Picasso que tinha uma cronologia prazerosa. Você lembra muita coisa dele? Com certeza. Ele caminhava o dia inteiro. Então, eu quando era pequeno, uma vez perguntei para a minha mãe, mãe, por que o pai não trabalha? Ela falou, como não trabalha? Eu falei, ele fica pintando o dia inteiro. Ele pinta o dia inteiro, não faz nada. É uma coisa tão natural, né? Acordar de manhã, ele não é pintando. Lembra lá no início, quando eu... A primeira coisa que eu mostrei para vocês lá no início da mostra foi o quadro inacabado do Portinari de uma Índia Carajá. O Portinari
Esse é a maquete, o desenho que originou a última pintura que ele fez em vida, que ele não terminou, né? Mas que é o desenho para aquilo. Isso que E a beleza dessa sala é que ela mostra as diferentes acepções que ele pensou dos personagens dos povos originários brasileiros, e aqui tem uma posição das diferentes maneiras que ele interpretou o indígena no Brasil. Na forma sejam de ilustrações, de pinturas e tudo mais, a gente colocou isso para dizer, isso foi bastante presente dentro da pesquisa do Portinari. Aqui é uma surpresa para as pessoas de se darem conta que o Portinari foi figurinista e cenógrafo. Pouquíssimas pessoas fazem, mas ele fez um balé, chamado Balé Iara, em que ele desenhou os figurinos, e aqui estão os figurinos animados, e as fotografias de cena do cenário e dos figurinos compostos, como eles aconteceram no tempo. De novo, é uma maneira de você pegar o acervo de uma memória que estava absolutamente perdida. Imagina um espetáculo que aconteceu nos anos 50, não tem gravação em vídeo, não tem filme, não tem nada, e ao mesmo tempo esse homem que se revelava figurinista e cenógrafo. Então fica de novo aquela pergunta, né, gente? Pode ser o mesmo artista? Sabe, quantas encarnações ele foi tendo e quantas linguagens ele foi explorando, né? Isso é o signo. Essa é talvez uma das obras que eu mais gosto na exposição também. Ela é a capa, ela é filha única, né, completamente. Parece um equívoco, parece um geométrico e ao mesmo tempo é realista, ao mesmo tempo tem uma identidade Portinari super presente aqui das crianças pulando umas sobre as outras, mas é arquitetural, é outra coisa. A gente chama essa sala de fora de série, que são essas coisas que não fazem o menor sentido dentro de uma escala lógica de onde está Portinari. E aqui, por exemplo, também uma pintura já no final da vida, que é um abstrato, mas que chama-se A Industrialização do Brasil, né? São duas peças completamente fora de série do trabalho do Portinari. Até essa outra pérolazinha aqui, né? Que também é uma espécie de abstrato de 1937. Também não tem época, não tem nada, as coisas vão se aparecendo. Para terminar o discurso, a gente precisa falar de uma coisa, para não dizer que não falei das flores. Isso aqui, para mim, ajuda a resumir o problema do que a gente estava falando o tempo todo. É o mesmo tema e são 5 leituras completamente distintas de como enxergar esse tema. E a colocação das flores realistas ao lado de cada uma das leituras faz entender do que a gente está falando. A gente está falando de fato de mesmo artista revisitando o mesmo tema, a cada vez com um estilo e uma maneira de linguagem distinta. Até essas coisas cubistas que aparecem. E aí você faz essa viagem por todos esses portuários, e aí a gente pode descer lá para baixo e vivenciar o imenso, que aí é o grande Portinari que todo mundo conhece. Vai estar lá, dividido em 4 módulos, um dedicado à pintura sacra do Portinari, outro dedicado à interpretação do Brasil de Portinari, ou seja, como ele viu o Brasil, um outro dedicado à infância e o outro dedicado à guerra e paz, que é o seu último grande trabalho da ONU. Então você vivencia e a partir da projeção você vai conseguir enxergar coisas que você, nem tendo o quadro à sua frente, você seria capaz de enxergar, porque pelo jogo de luz e revelação dos detalhes, aparecem coisas que
seria praticamente impossível de serem vistas completamente a olho nu por causa da escala. Algumas esculturas têm 14 metros de altura e você está aqui embaixo, vendo um negócio que está a 14 metros de distância, você não seria capaz de enxergar aquilo lá em cima para poder decodificar. Então isso faz parte de uma característica do imenso. Vamos lá?